Olá, sejam bem-vindos, esse é o canal Índio Estradeiro. Dicas e informações para quem é apaixonado por duas rodas. Acessem o nosso canal no YouTube. Aqui você vai assistir conteúdos sobre estrada, motoclubes, tudo da cena biker. Canal Índio Estradeiro, paixão por estrada. E aí, meus amigos, tudo bem? Então, curtiram o primeiro episódio do Dadinho? Muita história? Então se liga nesse próximo episódio aí que vem muita coisa boa. Dadinho, nossa lenda viva do mundo tupiniquim. E Dadinho, como é que foi a tua experiência como balaio assim, lá no início? Vocês fizeram uma viagem lá para o sul, acho que foi a primeira viagem longa dos balaios, né? Essa viagem histórica, Histórica. Fala um pouquinho dessa viagem, fala um pouquinho da tua relação com o Blint e entra nessa questão da viagem. Olha só, nessa viagem o Blint não foi, né? Fomos 4 balaios. Eu, César Ibrahim, Carlos Carabina e Marcelo Galo, falecido. Eles 3 de Harley Davidson e eu de triciclo Volkswagen. Só para você ter ideia, naquela época, 1976, tá? Eu entrei em 73, essa viagem foi em 76. A gente resolveu ir lá em Tramandaí, Rio Grande do Sul. Não sei por que apareceu Tramandaí, que era uma praia maravilhosa. Vamos lá então. Aí, só que a Via Dutra era horrível. Naquela época a Via Dutra era toda quebrada, porque não tinha pedágio, né? Então era toda largada, não tinha cabeceira de ponte. Aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos botar as motos no trem. Tinha trem. A gente foi na... Uma coisa que falta hoje em dia. Falta hoje em dia e muito. Aí a gente foi na Central do Brasil, botamos lá o nosso nome, falou assim, a gente quer levar essas 3 motos, esse triciclo, a gente quer ir no trem. No trem tinha vagão restaurante. Tinha vagão leito. E você podia ir lá atrás ver as motos se estavam bem amarradas, lá no setor de carga. A gente andava o trem todo. Eu vou te dizer que o preço para você embarcar uma moto do Rio para São Paulo custava $17, ou seja, não chegava a R$100. A moto e você. Era muito barato mesmo, na época era muito barato. Bom, foi por isso que extinguiram no Brasil. Exatamente, extinguiram no Brasil, saber, porque não dá lucro. Agora, tudo que você usa é o trem, é o caminhão que te traz. Se fosse o trem, o teu custo de vida ia cair lá no chão. Mas enfim, fomos no trem, legal, no instantinho parece que demora, mas não é rápido, porque é legal ficar no trem, porque vagão restaurante, vagão leito, vai ver a moto, enfim. E a paisagem é uma paisagem que você não está acostumado a ver, porque a linha férrea não passa nem perto da estrada, né? Só algumas vezes, mas enfim. Nesse trem você não vai acreditar. Nesse trem estava uma pessoa que viu a gente e nunca mais esqueceu. Falou, eu vi vocês entrarem no trem e eu embarquei nesse trem. Sabe quem era a pessoa? Quem era a pessoa? Pastor Marcílio, dos Leão de Judá. Ele que fala nos eventos e tal. O pastor Marcílio estava nesse trem e ele falou para mim, quando ele falou isso hoje em dia, eu não acreditei. Falei, mas você estava naquele trem? Eu estava, vocês estavam em 3 motos, um triciclo, eu vi botando no setor de carga, eu falei, mas que você ia para onde? Ele falou, eu ia ver 24 horas de Interlagos. Eu fui nesse trem.
Eu falei, que isso? Bem que eu lembro de uma rapaziada que embarcou, tava no trem, né? Mas um deles era o pastor Marcílio, era menor de idade. Eu ali já tinha 21 anos, tá? Bom, chegamos em São Paulo, botamos a moto no chão e partimos. Como a gente era marinheiro de primeira viagem, a gente errou o caminho de cara. Em vez da gente pegar para Regis Bittencourt, ensinar errado pra gente, a gente foi a Sorocaba. Sorocaba, meu amigo, a gente errou o caminho. Não, e não fomos perto de Sorocaba, a gente chegou em Sorocaba. A gente chegou em Sorocaba, errado 100 quilômetros. Quando a gente chegou lá, os caras, não é por aqui não, vocês tinham que pegar Regis. Aí, nossa, e aí, como é que faz agora? Aí já era tarde, aí a gente resolveu dormir. Só que naquela ocasião, vou te contar como é que era, a gente não tinha dinheiro para hotel, pousada, não. A gente colocava as motos assim e dormia no meio. Só que aonde a gente parou em Sorocaba, meu amigo, é a mesma coisa que você parar, você vir perdido aqui no Rio de Janeiro e botar para dormir na Rua da Alfândega. Era um local em Sorocaba extremamente comercial. Só que tu chegar na Rua da Alfândega 2 horas da manhã, tu não vai ver ninguém. Aí tu bota as motos. Quando chegar de manhã, até a polícia tinha. Todo mundo tinha uma roda de gente em volta da gente, né? E aí quando, assim, os primeiros raios, porque lá o pessoal acorda cedo, sabe? Aí que eu olhei assim, aquela falazada, tudo em volta da gente, que eu olhei, aí quando eu vi era um centro comercial, cara, neguinho de terno, e o caramba, aí eu vi os caras, o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, não, a gente tá errado, a gente pegou a estrada errada. Aí quando a gente já ia embora, veio a polícia. Não, que você não pode ficar aqui, não sei o quê, bababá. Todo mundo para delegacia. Ué, mas por quê? Não, documentação, não pergunta muito não. Aí era meio ditadura militar, né? Aí levaram a gente para delegacia, aí a gente lá explicou que a gente errou o caminho e não tinha onde dormir, estava sem dinheiro, dormiu ali. Bom, liberaram a gente, mostraram o caminho, a gente pegou uma estrada de terra e não precisou voltar 100 quilômetros e chegamos na Regis Bittencourt. Dali seguimos. Cara, teve tanta passagem maneira. Ó, os balaios em 4, né? Um triciclo e 3 Harley Davidson. Aonde a gente passava, tudo, mas parecia que a gente era encantado. Não, vem aqui pra minha casa. A gente não precisou mais dormir na moto, dormir no chão. Aonde a gente chegava, tinha lugar para dormir, cara. Olha, nós passamos domingo numa cidade chamada... vou lembrar depois. Só que assim, eles estavam na porta da cidade esperando a gente. Mas como vocês sabiam? Ah, porque já tinham avisado, né? Tinham avisado a polícia rodoviária, inclusive, e era domingo. Eles abriram uma loja de moto, domingo, acho que era Honda, para fazer um churrasco para nós. Pois é, tem essa história do churrasco aí. Fizeram um churrasco para nós no domingo, abriram uma loja, pôr os balaios, não sei o que e tal. Agora, a outra situação mais interessante foi o seguinte: teve um caminhoneiro que parou a gente na estrada, e parou a gente para conversar, sabe, e perguntar as coisas a gente. Ele achou interessante, era o 3 Chopper, cara, em 1976, velho. E o triciclo tinha... Raríssimo, o triciclo tinha frente Springer, meu irmão. Botou o Volkswagen todo cromado, com dois lampiões de casa antiga. Cara, quando viu aquilo, ele pediu a gente para parar, paramos, começaram a conversar, e ele tinha rádio amador. Rapaz, eu pensava que aquilo só tinha na América, mas tinha aqui no Sul, tinha. Aí o cara no rádio amador, de vez em quando ele ia lá, falava, não sei o que e tal, voltava, e aí, vocês estão indo para onde e tal? E a gente, né? Aí, pô, legal, aí despedimos, fomos embora. Tá. Aí, fomos a Tramandaí, sabe? Curtimos pra caramba, praia, dunas de areia. Eu andava com um triciclo nas dunas, as motos não podem andar, né? Eu pegava o triciclo e nas dunas de areia, eu esvaziava o pneu e eu curti mais que eles. Bom, aí a gente foi pelo litoral e voltou pelo interior.
Quando voltou pelo interior, uma cidadezinha, Galópolis, os caras ainda amassavam vinho com o pé. Existe isso hoje ainda, não? Existe? Eu, quando eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, é medieval o negócio. Caramba, o cara amassa a uva com o pé. Fazer o vinho. Hoje é vintage. Aí a gente viu isso numa cidade chamada Galópolis, perto de Caxias do Sul. Bom, muito bem, quando eu tô... O meu triciclo tinha rádio. Ele tinha um rádio que eu de vez em quando botava toca-fita. Mas o pessoal pouco escutava, porque as motos são barulhentas. Mas quando a estrada só tinha gente, eu botava, o meu som era bom, eu botava bem alto, eles até escutavam. A gente ia viajando com uma musiquinha, um rock and roll. Aí numa hora lá, eu escutei no rádio falar assim, balaios viajando. Hã? Parei todo mundo, falei, que história é essa, gente? Eu escutei aqui no rádio, o rádio falou comigo. Aí eu falei, aí nego, pô, Dadinho, o que é? O que tu fumou aí? Aí ficamos lá com o rádio ligado, era uma rádio de Torres, que só tocava rock da pauleira da época. Aí, falei, cara, falou aí, balaios estão viajando, com motos, umas coisas assim, eu escutei, mas não... Aí depois... Aí tá, ficamos lá uns 15 minutos batendo um papo e tal. Aí falou, pô, você viajou, Dadinho. Daqui a pouco o rádio falou assim, aí, balaios, vocês estão viajando pelo sul com 3 motos e um triciclo, nós estamos sabendo, cara, vocês são os melhores. Falou um monte de coisa lá, né? Falou, pô, que bacana que vocês estão fazendo, já sabemos que vocês ficaram na cidade de tal, isso e aquilo, e agora vai um rock aí pra vocês. Bote o meu ar, né? Podia... Aí um abraçou o outro. Que isso? O que foi isso, cara? Foi um caminhoneiro que mandou pro radialista de Torres que tinha uns caras malucos viajando, que era do Motoclube Balai. Saiu no rádio, cara. Que história é essa, velho? Aí um abraçou o outro. Olha, a cidade que a gente passava, a gente era venerado. Sabe, lógico, as meninas bonitas ficavam atrás da janela, porque o pessoal lá é meio recatado, e as mães às vezes até fechavam, não pode ver não pode ver isso não. Pô, os caras, e a gente era novinho, cabeludo e tal, né, com aquelas motos. De liberdade. Liberdade, cara. Aliás, eu vou dizer uma coisa pra você, eu não sei como aquele filme Sem Destino entrou no Brasil em plena ditadura militar. Porque não vamos nem comentar como é que é o início do filme, né? Não é? Porra, agora eu vou dizer uma coisa pra você. É liberdade total, né? Tanto é que eles incomodaram tanto que no final eles dois são mortos, né? Por inveja. Por inveja. Os dois são mortos. Mas aquele filme entrou no Brasil, nós vimos. É por isso que mudou. Enlouqueceu todo mundo. Todo mundo foi... Teve um cara que falou, que a gente passou quando passou por Volta Redonda, ele era pequeno, jogando bola de gude com os amigos. A vida dele se divide em 2. Do momento que os balaios passaram, que ele ficou com a bolinha de gude na mão olhando, e antes disso, que ele era uma criança comum. Diz que quando os balaios passaram, ele soltou a bolinha no chão e falou, é isso que eu quero. Não, vocês foram inspiração para muito, né? Escola para muito. É muito legal, cara. Olha, não é brincadeira não. Poxa, é que a nossa vida é muito corrida e tal. Mas uma viagem como essa, cara, não tem preço. Não tem preço. Mas tu fez outras também lá pro sul. Fosse pro Uruguai também, né? Sim, fomos várias outras. Mas essa era muito no início, né? Sim. A gente era muito assim... Era uma divisão entre aquela curiosidade, né? Eu estou dizendo das pessoas, da sociedade em geral. A curiosidade, o medo, porque via nos filmes americanos que a gente poderia ser perigoso, né? A violência, mas aquele interesse, aquela curiosidade em saber como é que uns jovens desses conseguem umas motos dessas, igual a do filme. Mas ele não sabe que nós ficamos 2, 3 anos para montar uma moto comprada de leilão, toda arrasada. Aí pega a peça de uma, peça de outra. Eles não sabem disso. E vocês também foram a divisão. Já existia até Viajantes,
faziam viagens, Sim. mas não era clube. Não era clube. Não era clube. Tinha motos, as motos eram europeias, né? Mas clube, como a gente conhece, que a gente vive hoje, vocês são os precursores. E praticamente o primeiro clube também a fazer uma viagem como clube. Eu acho que essa foi a primeira que deu início para os clubes se tornarem. Foi uma atrás da outra. Depois dessa, nós fomos ao Uruguai com 10 motos, né? Também foi muito legal, muito legal. Que ano foi o... Para o Uruguai foi em 96. Nós fomos a Piriápolis. Aí, quando chegamos lá em Piriápolis, o evento muito legal. E uma variedade muito grande de diferença de condição financeira. O Uruguai, para você ter ideia, foi o primeiro país que eu vi um ônibus de 2 andares com roda de alumínio. Foi o primeiro ônibus que eu vi, foi lá. Em compensação, os ônibus que andam lá, a lanterna traseira é uma lata pintada de vermelho com os furos. E você vê na rua andando carros antigões. Eu vi 2 carros baterem lá. 2 carros antigos bater. Um Bel Air e um outro Chevrolet bateram. Tirei foto. Cara, impressionante. Deu um negócio. O Carabina levou uma máquina de tirar retrato, porque naquela época não tinha, raríssimo. O Bel Air bateu com o Chevrolet. Então era uma diferença muito grande de questão financeira. No evento tinha muita moto nova e muita moto antiga. Aí chegou um grupo lá naquela ocasião, em 96, né, em Piriápolis, chegou um grupo lá, todo de preto. E os caras tudo com moto antigona. Só que eles esconderam a moto. E aí eles vieram andando a pé. Aí fomos até eles e falamos assim: ô meu irmão, cadê a moto de vocês? Queria ver vocês com a moto, tirar foto e tal. Aí eles disfarçaram, né? Dá para entender o que eles falam, mas eles não queriam. Eu falei: não, cara, a gente gosta disso. Eles estavam com vergonha, porque só tinha moto nova no evento e as deles eram muito... Não, a gente veio aqui ver a tua moto. A gente não veio ver moto nova. Aí eles foram lá pegar e veio um empurrando a outra com aquelas capas todas cheias de poeira. A gente veio aqui para ver isso, cara. Você acha que a gente veio aqui ver Ninja? Não, a gente quer ver AJS, Netless, sabe? Royal Enfield. Tinha Harley Davidson daquelas antigas ainda também, né? Não era... 2 tempos. Mas não era... Não, eu tinha 4 tempos, mas não era a punheteira, não. Era logo a seguida. Não era, antes da Panhead. Tinha na mão com os caras. Eu falei: caramba, vocês têm aqui uma... Aí eles ficaram todo bobo. Eles tinham vergonha da moto deles. Porque ali é uma diferença entre muito moderno. Como eu te falei, o ônibus de 2 andares. Sim. Foi o primeiro que eu vi. Com rodas de alumínio. Trucado, velho. Porra. Entendeu como é que é a diferença? Sim, Dedinho, me diz uma coisa. E a questão da pintura, assim, na tua vida, tu fez muitos trabalhos, né, de interiografia de moto, né? Muita coisa. Tu tinha um álbum aí, inclusive, quem tem ainda trabalho feito por ti, das antigas, se tiver, tu refaz, né? Exatamente. Olha só, eu tive um álbum com 20 anos de trabalho que, infelizmente, eu perdi na enchente da Rua Ceará. E agora, esse novo álbum tem 26 anos de trabalho. Porque eu também trabalhei muito tempo com fibra de vidro. Então eu fiz paralamas diferentes, eu fiz uma série de peças, carenagens diferentes, entendeu? E unido à pintura, então era quase que um esquema completo, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Agora, nós colocamos em evidência um capacete do Capitão Asa. Fala um pouquinho sobre isso aí. O que é o Capitão Asa, o que ele representou e o que esse trabalho aí, essa homenagem? Então, o Capitão Asa, ele na televisão, naquela época, né, porque ele foi antes ainda da Xuxa, né, e ele tinha um segmento voltado para criança, lógico, né. Ele usava um capacete igual a esse aí. Esse capacete aqui, a gente conseguiu da
da aviação, né, de caça da China. Então é muito parecido, eu fiz o A e a asa aqui para imitar o dele. E o Capitão Asa, para quem tem mais de 50 anos, lembra dele. Ele tinha um programa na televisão, né, que ele chegava todo paramentado, né, de motociclista, né? Ele, inclusive, era motociclista. Ele era amigo nosso e ele andava com a gente. Ele foi muito a Penedo. Ele tinha uma pousada em Penedo, né? Então, muita gente conheceu, ia lá e conheceu o Capitão Asa pessoalmente. Ele é um cara que abriu caminhos, né? A verdade é essa. As crianças... Nessa época também eu não era criança, mas era um adolescente. Então, as coisas que o Capitão Asa falava eram muito importantes para todos nós, até mesmo para o motociclismo. Então, ele é um cara venerado no meio, entendeu? Então, eu fiz em homenagem a ele. Quando eu vou colocar, fazer meu stand, né, de vendas das minhas coisas, meus produtos, o capacete está sempre junto, para poder homenagear o Capitão Asa, né? Meu querido Dadinho, meu irmãozinho, me diz um pouco dos balaios. O que os balaios representam? Porque, para mim, vocês representam a história viva do nossa filosofia. Vocês foram baluartes e construíram, e não tem como outros falar, ao contrário. Vocês foram um grande clube e um grande inspirador e uma grande escola, não só no Rio de Janeiro, como todo o Brasil. Inclusive, eu sei até mesmo que o país foi a Goiânia ensinar os protocolos do Popó. E outros clubes também que inspiraram em vocês aí, como clubes aqui do Rio de Janeiro, e foram expandindo, né, até mesmo Pateta, Luizão, né, foram expandindo para o resto do país, para se tornar o que é hoje. Então eu te pergunto, meu irmão, balaios, o que representa para ti? Eu sei que deve representar muito, mas nós todos gostaríamos de ouvir um pouco. Então, eu como entrei em 73, agora no aniversário do clube de 54 anos, porque eu não sou fundador, tá? Os fundadores não estão mais entre a gente. Eu entrei em 73, o clube já existia, né? Que foi fundado em 69. O que acontece? Os balaios representa muito na minha vida, inclusive agora eu apaguei um bolinho de 50 anos lá, né? Junto com os balaios fazendo 54 anos, que o aniversário dos balaios foi lá, aqui em Pirinópolis, né? E Goiás agora. Então, sempre representou muito para mim, porque eu entrei jovem pro clube. Naquela época, nem minha mãe poderia saber que eu estava num clube como esse. Eu saí escondidinho, com o meu enrolado aqui, porque, como eu te falei, como todo mundo sabe, naquela época, era uma discriminação muito grande, né? Porque as pessoas viam na televisão violência de motoclubes que já tinham na América, né? E quem anda de moto era arruaceiro. O motociclista já não era bem visto. Exatamente. Naquela época. Então já era marginalizado. Já era marginalizado. Nos anos 80, imagina lá nos anos, lá 70, Então, regime militar. Exatamente. Então, regime militar, a gente tinha que andar direitinho. Mas, na realidade, os balaios sempre foram assim, dentro da lei. Sempre. Nos balaios, todos são trabalhadores, tá? Quando no nosso clube, a gente tem uma ajuda mútua. Por exemplo, aí você fala assim, mas nos balaios usam Harley Davidson, sempre usaram. Como é que vocês dizem que tem gente que é rica lá e tem gente que é pobre? E tem. Sabe por quê? Quem tem condição melhor ajuda quem não tem. E esse negócio de ser uma marca só, isso adianta muito. Por quê? Agora não tem mais, mas antigamente, sabe o que tinha? Tinham 2 ou 3 motos disponíveis para quem entrasse no clube.
e não tivesse condição de comprar uma Harley Davidson. Essa moto era dada a você, você não podia vender, você não podia maltratar, mas você podia equipar, você podia ficar com ela a vida inteira. E na tua morte a moto voltava para o clube. Tá? 3 motos tinham assim. 3 Harley Davidson. Então muita gente usou dessa moto. E se você. As condições eram: não pode maltratar, não pode vender. Se você comprar uma outra, tem que devolver para o clube, como tiver. Se você equipou, perdeu. Não importa, mas você andou. Sim. Essas eram as condições, tá? E na tua morte, ela volta também para o clube. Então, o clube, por ser uma moto, um clube que escolheu uma marca só, e na Harley Davidson tem um negócio interessante. Por exemplo, essa roda, essa moto não, essa já mudou. Mas a maioria das motos eram rodas 16. Então, o pneu que já o outro não queria, bastava para... Esse tanque aqui serve numa Pro-Red. Você faz uma pequena adaptação, ele serve. Esse banco, elas são mais ou menos, uma coisa serve na outra. Então, uma pessoa que tem uma condição financeira boa, dava, vou trocar meu motor de arranque, toma para você que teu tá ruim. Ou então vendia barato, bem barato. Então, houve possibilidade de todo mundo ter, por isso que o pessoal, quando via a gente passar, falava assim, gente, esses hippies aí, onde é que eles arrumam dinheiro para ter isso? Porque é caro, né? Até hoje é caro, antigamente nem se falava. Então, é só para te dizer que o clube sempre foi de clube de trabalhadores, tá? Aqueles que não tinham trabalho, o clube ajudava não só no lazer, como profissionalmente. Como eu quando comecei a trabalhar na Honda, depois eu mexer nisso aqui ganha muito mais dinheiro, né? E a Honda tem os modelos grandes, mas a maioria são pequenas. Agora, essas marcas, né, como BMW, Harley e tal, são motos que dão muito mais resultado para né, questão financeira. Então, eu sempre trabalhei com moto em multimarcas, tá? Mas o clube ajudou muito, muito. Eu, por exemplo, eu nunca tive uma oficina minha, só agora, só depois de velho. Eu a vida inteira trabalhei nos balaios, na sede dos balaios. E lá eu tinha minhas ferramentas, todo mundo também usava. Aí eu falo, não deixa no chão, arruma aí. Entende? Mas eu ali, naquela sede, eu ficava quase que 24 horas lá. Né? Eu era recado, encomenda, era tudo eu entregava, porque eu estava sempre lá. Trabalhei nos balaios 30 anos. 30 anos. 30 anos os balaios me deram essa condição de poder trabalhar e pagava lá só o essencial. Tá? Eles nunca me cobraram. E eu só vim ter a minha oficina agora, depois de velho. Com 60 anos é que eu tive a minha oficina. Mas sempre trabalhei. Balaios tua vida. Eu acho outra coisa muito interessante também, sabe o que é? É que a gente cresceu em vários estados. Então tem sede. Por exemplo, o Rio de Janeiro acho que tem 5 sedes, né? São Paulo tem 6. Mas tem uma em Belo Horizonte, tem outra em Divinópolis, tem no Pará. Então, veja bem, Rio Grande do Sul tem várias, tem Curitiba. Se eu quiser pegar minha moto e ir para instalar lá, porque eu vou ser muito bem recebido. Aliás, qualquer balaio que viajar e for na sede, todo mundo sabe que é muito bem recebido pelas sedes que lá são locais, né? Pô, você quer ir para Rio das Ostras, você tem uma sede lá, de frente para a praia. Você pode botar uma rede lá e ficar, velho. Entendeu? Então, é muito interessante isso, porque existe uma ajuda. Você com pouco recurso, você pode fazer uma viagem da vida, né? Porra, coisa sem explicação, como essa. Só com os irmãos. E agora a gente pouco está indo a eventos fora. Nós temos tantos eventos que a gente está mais concentrado nos nossos eventos, né? E os nossos eventos são abertos também, não são eventos fechados.
Então a gente não está precisando tanto ir mais porque nossa agenda é cheia agora, né? É cheia. Entendeu? Irmão, já que tu tocou já nos eventos abertos, me diga o que tu tá achando dessa cena atual, do que vem lá no início do nosso motociclismo, viu toda essa evolução, ou chegando na involução. Fala um pouco, o que tu acha dessa cena atual, dessa evolução e dessa cena atual? Então, lá atrás, nós éramos discriminados, conforme nós já falamos aqui, por causa dos filmes, né, a própria mídia fazia isso. Depois, a coisa foi crescendo numa situação mais motociclista raiz. Era bacana pra caramba, muito legal. Motociclista raiz, né? Os old school, né? Então, a gente fazia eventos e praticamente todos aqueles clubes que se identificam melhor se encontravam. Os grandes clubes, né, do Brasil se encontravam. Era muito legal. Só que isso foi crescendo muito, entende? Aí quando cresce demais, aí perde um pouco a noção das coisas. Por exemplo, nós tivemos agora um evento de moto em Petrópolis agora, e boicotaram, porque a prefeitura, o pessoal visa muito o comércio. Então boicotaram, não foi ninguém. Por quê? Entraram muito numa de cobrar. O bonito disso é que você abre portas para o motor. E o motociclista é que é a atração do evento. Exatamente. É a atração. Aí eles querem cobrar estacionamentos do motor. Cara, não tem fundamento. Mas eles, olha, se aos poucos as pessoas vão vendo que essa organização é muito bonita, ainda do motociclismo, porque existe antes da gente aquele motociclismo. Existe a turma do Lido. Você já ouviu falar da turma do Lido, não já? Antes da gente. Era uma turma, eles não eram motoclubes. Eles eram muito amigos, e eles saíam às vezes do Rio de Janeiro e iam tomar um café em São Paulo. Demorava o dia inteiro, mas, sabe? E aquelas motos antigas e tal. Esses caras old school, esses caras deram um pontapé para esses motoclubes que vieram, né, os raízes, né? Eles deram esse primeiro pontapé, entende? Então, é aquilo que nós passamos pelo 1980, 1990, tudo pessoal, irmão, se unindo, e agora cresceu demais. Eu acho que dá para reverter isso. Assim, fazendo uma concentração do pessoal da antiga, né, que se encontra, que são mais amigos, né? Agora, esses eventos que visam apenas comércio, aí, meu irmão, perdeu o foco, né? Perdeu a essência. Perdeu totalmente. Porque nós nunca visamos, né, o comércio. O comércio só necessário, né? Só aquele comércio necessário. Não tudo é. Sem exploração. Sem exploração, né? É uma questão de bom senso. Então, se voltasse assim, legal, mas eu acho que ainda tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Deixa uma mensagem para essa nova geração, para esses novos clubes que estão surgindo, para esses novos motociclistas. Deixa uma mensagem tua. Então, olha só, vocês se estudarem a história, né, a história geral, vocês vão ver que teve reis que eles são tão assim, eles, né, aqueles caras que só pensam neles, eles pegam e apagaram a história todinha dele para trás. O negócio é ele para frente, sabe? É uma pessoa super vaidosa. Já houve casos de reis assim. Então, isso que eu quis dizer do rei, que tudo atrás dele apagou a história, a minha mensagem para os jovens é o seguinte: o mais importante de tudo é a história que passou, sabe? Vocês, se conseguirem manter, tiver história, aí você tem força. Por que o meu clube, os Balaios, tem força? Por causa da história dele lá atrás. Entende? A história dele foi tão bonita
que tem gente que tem orgulho de entrar no clube para fazer parte dessa história. E o que vai acontecer é o seguinte: eles vão continuar a história, porque nós, os velhos, vamos morrer e eles vão continuar. Então eles são tão importantes quanto nós. Os jovens, não pensa você, eu vou entrar num clube que tem uma tremenda história lá atrás, pô, e eu não sou nada. Não, você vai fazer a história daqui para frente, juntando com essa história do teu clube lá de trás. É isso que é importante, é essa que eu tenho para dizer para os jovens de agora. Então, meus amigos, estamos aí, ó. Essa história, essa lenda viva. Às vezes o pessoal me chama de lenda, de não tem lenda não, porque lendas são eles, cara. Lenda viva. E homenagem a gente tem que fazer em vida. Esses caras merecem homenagem. Esses caras, o Dadinho, além de ser um baluarte, uma perspectiva de clubes, ele também foi um grande pintor, um destaque na época dele, né? Foi um construtor, um inventor, né? Ele fez o bug coupé, ele fez o menor carro ali para andar nos corredores, cara, a moto V8. Então, assim, ó, o cara é um diferencial. O dia que você encontrarem esse homem na rua, batam cabeça, vem cumprimentar, porque ele é uma pessoa maravilhosa, um cara super simpático, uma pessoa que tem uma energia maravilhosa, um homem que viveu muito e merece o nosso respeito. Muito obrigado, Tadinho. Obrigado. Eu que agradeço, meu camarada. Muito, agradeço muito. É uma honra poder estar junto com você. A honra é minha, mano, velho. Você está fazendo um trabalho muito importante. Muito importante. Obrigado. Colecionador de histórias. Isso aí. Mas a gente tem que contar a nossa história, a história do Brasil, a história das duas rodas e a história construída por esses homens, por nós, por todos. Valeu.